e também parabenizar o Luiz Campuzano e toda a equipe de Corporica pela organização do evento. Está muito interessante e estamos aprendendo bem. Vou falar em português, espero que vou falar um pouco devagar para que vocês possam tentar me acompanhar. Esta é uma informação que não foi bem passada, estou à disposição ao final para alguma pergunta. Sim? Dando continuidade, vamos falar então sobre jatropha, espécie potencial para a produção de biodiesel em Brasil. Sim? Bom, assim como em todos os países que estão aqui representados, jatropha tem sido apontado no Brasil como uma das espécies potenciais para a produção de biodiesel. No Brasil, 80% da produção de biodiesel provém da soja. Porém, soja é uma espécie de baixa densidade energética, produz somente 500 kg de azeite por hectare. E jatropha surge como uma possibilidade, uma espécie potencial de alto rendimento de grão ou de óleo para a produção de biodiesel. Outras características também fazem jatropha uma espécie potencial, não só para biodiesel, mas também para outros biocombustíveis, como no caso do bioquerosene. Apresentam um azeite de alta qualidade, tanto para a produção de biodiesel quanto para a produção de bioquerosene. É uma opção para a diversificação da agricultura. É uma espécie que pode ser produzida em regiões tradicionais de algumas espécies, trazendo um incremento de renda para o pequeno produtor. É uma espécie também que apresenta uma boa adaptação ambiental. Pode se produzir em diferentes ambientes. Isso facilita com que, por exemplo, a jatropha seja expandida para o Cerrado brasileiro. Temos mais de 200 milhões de hectares que podem ser utilizados. É uma espécie que apresenta também uma torta, que é considerada tóxica, que pode ser utilizada para a nutrição mineral, ou também, se não tóxica, se detoxificada, ou se temos um material que seja não tóxico, essa torta pode ser também utilizada para a nutrição mineral. Então, é uma espécie potencial e para o Brasil, estamos trabalhando jatropha como mais uma espécie para trabalhar no Programa Nacional de Produção de Biodiesel e, mais recentemente, também para a demanda de bioquerosene. Em Brasil, como em muitos outros países, os investimentos com a jatropha iniciaram muito cedo. Sim? No Brasil, por volta de 2005 e 2010, nós chegamos a 42 mil hectares plantados de jatropha. Isso muito motivado por informações da internet, informações não verdadeiras, que fizeram com que produtores rurais plantassem jatropha em locais que não eram os mais adequados, sem manejo, sem conhecimento. Então, sem conhecimento, sem uma genética definida, falta de manejo mínimo e baixa produtividade, hoje nós temos em torno de 26.500 hectares de jatropha plantado no Brasil. Pelas novas projeções, é possível que esse próximo ano teremos uma redução de aproximadamente para 15 mil hectares plantados. Seriam as áreas remanescentes, aquelas áreas em que se tem um manejo mínimo e que devem permanecer por mais alguns anos, até que a gente tenha uma base de conhecimento. Como vocês podem observar, aqui jatropha com 24 meses, 2 anos, em região semiárida do Brasil, a planta praticamente não cresce. Aqui em outra região, na região central do Brasil, com 1.200 milímetros de água, a planta cresce apresentando boas perspectivas de produtividade. E por muitos motivos, em muitas áreas como essa, houve uma desistência na produção de jatropha e é possível que tenhamos mais redução nos próximos anos na área plantada. Até alguns anos atrás, nós dizíamos que jatropha era uma espécie não domesticada. Hoje, todavia, jatropha não é uma espécie domesticada, mas já podemos dizer que é uma espécie em domesticação. Como podemos ver a geração de conhecimento de jatropha no mundo? Se mirarmos esse gráfico, vemos que ano passado foram publicados quase 190 artigos científicos de jatropha no mundo, baseado na Web of Science. Se compararmos com o café, que é uma espécie tradicional da Colômbia, tradicional do Brasil, que
vem sendo pesquisado há muitos anos, observamos que jatropha produz muito mais conhecimento científico na atualidade do que em café, que é uma cultura já consolidada e cultivada em diferentes países. E com isso podemos hoje classificar a jatropha como uma espécie em domesticação, uma espécie que está em processo de domesticação. Temos hoje muito conhecimento. O grande desafio nos próximos anos é juntar toda essa informação para constituir todo um sistema de produção para a jatropha e ser cultivada em diferentes países em condições ambientais. Atualmente, em Brasília, nós temos 2 grandes projetos de jatropha. Um deles, pesquisa, desenvolvimento e inovação em biomassas para a produção de biodiesel. É um projeto completo, está em torno, tem atividades de pesquisa, desde a parte de recursos genéticos, melhoramento, produção, sistemas de produção, processos agroindustriais e estudos socioeconômicos ambientais. É um projeto bastante completo para domesticar a jatropha para que seja produzido em diferentes regiões do Brasil. É um projeto que está sendo renovado agora e vai até 2015. Participamos também de um outro projeto coordenado pela Universidade Wagner, que tem foco principal em melhoramento e genômica. E a Embrapa, neste projeto, é líder e coordenadora do WorkPack de melhoramento genético. Aqui, para que vocês conheçam a estrutura do projeto BR Jatropha, temos em torno de 22 instituições no Brasil, todas elas trabalhando no projeto com diferentes competências em diferentes atividades de pesquisa. Temos mais de 130 atividades de pesquisa nesse projeto e aqui nós podemos observar todas as instituições de pesquisa que participam deste projeto e que estão trabalhando com a jatropha em Brasília. Observe que temos instituições em todas as regiões do Brasil, desde sul até norte, nordeste e centro-oeste do país. Dentre as ações de pesquisa, temos hoje uma preocupação de que essas ações elas se completem ao longo do processo. Como exemplo, o projeto Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em biomassas para a produção de biodiesel, ele está focado em melhoramento genético, manejo de plantas e para finalizar processos agroindustriais. Não podemos ter um material melhorado com capacidade de alta produção se também não tivermos um sistema de manejo que seja adequado ao cultivo da planta. Isso é muito importante que se tenha todos os processos para que ao final seja economicamente viável o cultivo de jatropha no Brasil e no mundo. Bom, dentro das áreas de melhoramento genético, estamos hoje trabalhando em diferentes frentes. A primeira dela é a construção do banco de germoplasma, que é a base de todo o trabalho. Segundo, envolve a parte de caracterização do banco e a seleção de parentais e genótipos com características de interesse ao programa de melhoramento. Temos trabalhado também na predição, tanto de parâmetros genéticos como de ganho de seleção, para uma característica como produção de grãos, que apresenta alta complexidade. É importante que a seleção seja baseada nos parâmetros genéticos e também nas estimativas de ganho genético. Estamos trabalhando em cruzamentos, todos os cruzamentos baseados em delineamentos de cruzamentos. Isto para, além de estimar os parâmetros genéticos, podemos também estimar outros parâmetros, como a capacidade geral de combinação, como também a capacidade específica. E assim podemos, ao longo do tempo, selecionar os melhores cruzamentos e, ao longo do tempo, aumentar a média dos cruzamentos. Atualmente estamos trabalhando com seleção recorrente intrapopulacional. Com o tempo estaremos trabalhando para migrar da seleção recorrente intrapopulacional para a seleção recorrente recíproca. Isso para maximizar o ganho genético com a heterose. Trabalhamos também com marcadores moleculares aplicados ao melhoramento de plantas, ou seja, a utilização desses marcadores para acelerar o ganho em tempo dentro do programa de melhoramento. E também a avaliação dos materiais em diferentes locais no Brasil, desde a região sul, centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. E por fim, claro, visamos no final sempre selecionar cultivares que sejam cada vez mais produtivos.
Aqui temos o desenho do programa de melhoramento hoje baseado em seleção interpopulacional, em que começa desde estabelecimento de coleção com coleta, estabelecimento de banco de germoplasma, caracterização morfognomônica, seleção dos melhores acessos e recombinação desses materiais em delineamentos genéticos, avaliação em delineamentos adequados, posteriormente a seleção e no final a população selecionada de indivíduos, né, ou famílias que sejam mais produtivas. E por final, temos o caminho, podemos seguir a clonagem para ganhar tempo dentro do programa de melhoramento, embora tenhamos que trabalhar um pouco mais para definir qual é o melhor sistema de clonagem que propicie, né, que replique plantas que sejam agronomicamente superiores. E temos também trabalhado na linha de propagação via sexual, em que montamos populações ou área de produção de sementes, favorecendo a recombinação dos melhores materiais, e no final temos a população melhorada. Atualmente estamos trabalhando mais aqui, mas para o futuro deveríamos trabalhar mais nesse sentido, pois ganhamos mais tempo dentro do programa de melhoramento. Bom, todo o trabalho atual é baseado no banco de germoplasma. Como todos vocês, essa é a parte mais importante num programa hoje no Jatrofa. Sem o banco de germoplasma, com ampla diversidade genética, sem o banco de germoplasma caracterizado, não é possível iniciar qualquer trabalho. Sim? Por isso, temos hoje uma concentração de atividades dentro do banco de germoplasma, desde a parte de recursos genéticos, caracterização e seleção dos melhores materiais. Seleções para quê? Para ganho de rendimento, ganho em termos de óleo, plantas com arquiteturas mais adequadas, seleção de genótipos não tóxicos, tolerância tanto a doenças quanto a pragas e, por final, resistência à seca. Estamos trabalhando em programas de fenotipagem para caracterizar todos os materiais para essas diferentes características e, assim, inserir esses materiais dentro do programa de melhoramento para se chegar a uma cultivar. Para que vocês conheçam, aqui está o banco de germoplasma no Brasil. Sim? Esta imagem, quando o banco estava com 24 meses, atualmente está com 36 meses. Em Brasil, está iniciando as chuvas e os materiais estão no início de fase de crescimento e também de florescimento. E nessa figura podemos observar todas as áreas de coletas que fizemos no Brasil, percorrendo bastante diferentes áreas, buscando trazer e para avaliar os melhores materiais. Inicialmente foram coletados cerca de 200 acessos. Esses 200 acessos foram plantados em estilo de teste de progênio e hoje estão sendo avaliados e selecionadas as melhores plantas. Eu vou mostrar os dados posteriormente. Como eu disse, nós estamos hoje iniciando o 4º ano de avaliação do banco de germoplasma e aqui nós temos os dados de produção nesses 4 anos. No primeiro ano, a produção é bastante baixa, nós temos em torno de... Tiveram plantas que não produziram nada, a média foi de 14 gramas, tivemos um material com 180 gramas. Este material que mais produziu no primeiro ano era um material 100% hermafrodita. No segundo ano, esse material também permaneceu hermafrodita, mas no terceiro ano, não mais. A planta transformou-se numa planta monóica. Essa é uma característica de Jatropha que dificulta bastante o manejo. Essa é uma espécie não plástica, muita plasticidade fenotípica presente nessa planta. Então, no segundo ano, em torno de um mínimo de 52 gramas, uma média de 176 gramas e um pico de 782 gramas. No terceiro ano, o mínimo também de 52 gramas, a média bem baixa e um pico de quase 1,3 kg de sementes por planta. Lembro que esse banco de germoplasma está em Brasília, que é a 1.000 metros de altitude e temperatura média anual em torno de 20 graus centígrados. Não é uma das melhores condições para o cultivo de Jatropha. Em outras regiões do Brasil, esse mesmo banco de germoplasma estaria apresentando produções mais altas e mais precoces. Outro
fato bastante interessante, a observação que nós verificamos, é que a produção de jatrófila durante o período de crescimento não é uniforme. Há um pico de florescimento na fase inicial, que corresponde em torno de 74% de toda a produção. Depois, posteriormente, a planta produz apenas 26%. Se considerarmos as 10 melhores plantas, 90% de toda a produção foi produzida com uma rosete. E, posteriormente, apenas 9% de toda a produção. Mais para frente, ele vai falar um pouco mais sobre a questão da fenologia de jatrófila. Mas esta é uma questão que temos observado e que tem nos preocupado. Nesta fase em que a planta está verde, está crescendo, se faz adubação, se faz fertilização, se faz controle de pragas, de doenças, se tem um custo de produção, mas a planta não produz. Sim? É preciso trabalhar em estratégias para fazer com que nesta outra parte a planta também tenha um outro pico de floração e com isso a gente consiga dobrar a produção. E o que observamos é o seguinte: por volta da metade do período reprodutivo, em torno de dezembro, janeiro, ocorre morte de gemas apicais. Quando as plantas elas forçam a morte das gemas apicais, a planta entra no repouso verde, fica muito tempo vegetando, porém não produz. E o que observamos que ocorre engrossamento nos ramos. Então, primeiro a planta produz, segundo a planta armazena nas reservas. Os engrossamentos é simplesmente para armazenar mais reservas para o período de repouso, o período seco, em que a planta não tem folhas. É uma questão da fisiologia da planta, porém nós temos que trabalhar com o manejo para poder inverter essa situação. Temos também selecionado no banco materiais que não apresentam essa de formol nos grãos. Nós identificamos no banco 4 materiais sem essa de formol nos grãos. Esses materiais são também os menos produtivos. Há nesses materiais pragas e doenças que não tem nesses materiais que são tóxicos. E com isso temos que entender, se melhoramos material para não tóxico, também vamos levar pragas e doenças que não têm material tóxico. Há alguma relação da toxicidade com a resistência a algumas pragas e doenças. Temos também selecionado materiais que são resistentes a doenças. Um dos grandes problemas no Brasil, principalmente em Cerrado, é oídio. É um fungo bastante recorrente, ocorre em todo ano enquanto a planta está verde. Sempre está ocorrendo. Identificamos um material que apresenta uma resistência. E aqui nós temos, inclusive, um F1 entre material mais produtivo e material resistente ao oídio. Nós estamos avançando dentro do programa para selecionar materiais que são resistentes ao oídio. Para as características quantitativas, estamos dando um tratamento baseado em genética quantitativa. Há plantas que são muito produtivas, pero a produção está relacionada ao ambiente. Não podemos selecionar plantas apenas pela informação fenotípica. Temos que saber o valor genotípico, o valor genético dessa planta. E para isso precisamos conhecer a hereditariedade da característica. Observe que para a produção de grãos temos uma hereditariedade apenas 45%. 65% da variação é ambiental. Por isso temos que trabalhar com modelos estatísticos para conseguir isolar genético de ambiente e, por fim, selecionar as melhores plantas. Sim? E outra questão importante, como o Alfredo falou ontem, é a questão da repetibilidade. Encontramos um coeficiente de repetibilidade de 60% apenas. Ontem o Alfredo mostrou que muitas plantas produziam bem um ano, no outro ano caiu a produção. Outras não produziam bem um ano, aumentava a produção. E esse coeficiente explica muito bem esse comportamento. O coeficiente de repetibilidade foi de apenas 60%. Ou seja, 60% das plantas mantém a superioridade ao longo dos anos. 40% não. Sim? Por isso é importante selecionar com base em parâmetro genético, como hereditariedade, mas também considerando várias medidas ao longo dos anos. E aqui podemos ver que, se utilizamos uma informação de
pelo apenas o segundo ano, temos a rentabilidade de 45% e uma acurácia de apenas 63%. Se utilizamos duas informações de segundo e terceiro ano, aumentamos a rentabilidade para 56%, que é a fração herdável, sim? E aumentamos na precisão da seleção dos melhores materiais para 77%. Começamos a melhorar a eficiência dentro do programa de melhoramento. E baseado nesses parâmetros, podemos estimar qual ganho genético sem efeitos ambientais que podemos ter na seleção dos melhores materiais. Aqui nós temos uma tabela do ganho genético predido, considerando rendimentos de grãos, com a seleção dos melhores indivíduos em biomasse no banco de remontagem, considerando as informações do segundo e terceiro ano. Podemos observar, se selecionar o melhor material, que teve uma média de 2 anos, segundo e terceiro ano, de 613 gramas, o valor genético de 605 gramas, podemos ter uma nova média, claro, selecionar apenas um material de 605 gramas, que corresponde a um ganho de 140% a mais, comparado com a média da população. Se selecionamos 5 melhores materiais, nosso ganho só cai para 116%. Se selecionamos 100 melhores materiais, nosso ganho genético, não fenotípico, mas ganho genético, passa para 70%. Sim? E aqui podemos ver que dentro do programa de melhoramento temos muito a fazer, muito a ganhar com a seleção das melhores plantas baseado no ganho genético predito. Aqui também estimamos a rentabilidade para outras características e observamos algumas questões bastante interessantes. Para algumas características temos baixa variabilidade, com o número de sementes por fruto, há grande variação, mas toda ambiental. Há excessos que quase todos os frutos são 4 grãos, pero tudo ambiental, não é genético. Sim? Por isso temos uma baixa rentabilidade. Relação entre endosperma e semente, 18% de rentabilidade. E aqui é o total de número de ramos, 50 centímetros a 1 metro e 1,5 metros. O que verificamos que, no início da palavra, se querem selecionar as melhores plantas, selecione plantas bem ramificadas. Pero isso não é bem uma verdade. Essa é uma característica que o ambiente é que define como será a ramificação da planta. Se o ambiente é bom, a planta ramifica. Se o ambiente não é bom, a planta não ramifica. E qual a estratégia para isso? Não é melhoramento genético, é poda, é manejo. Para melhorar o número de ramificações, não será com melhoramento genético que vamos aumentar, mas sim com manejo. E aqui temos outras características que temos observado: boa variabilidade genética, com bons coeficientes de herdabilidade, como, por exemplo, peso de 6 sementes, porém tem uma relação inversa com a produção de grãos. Quanto maior a produção de grãos, menor o tamanho de grãos. E também de azeite. Altura de plantas, projeção da copa, volume de copa, essa é uma característica que tem correlação genética de 55% com a produção de grãos. Há uma tendência dos melhores materiais, que tem o melhor volume de copa, ter também as maiores produção de grãos. Aqui um outro trabalho com materiais mais velhos, com 5 anos, em Rondônia, no Brasil. Essa na população está sendo avaliada individualmente todos os materiais dessa população. Sim? A média da população, aos 5 anos, é de 1.300 quilos por hectare de grãos, em torno de somente 500 quilos de azeite por hectare. As melhores plantas chegam até 4.500 quilos de grãos por hectare, em torno de 1.500 quilos de azeite por hectare. O nosso desafio é trabalhar para termos plantios comerciais com uma média acima de 1.500 quilos por hectare. Já iniciamos também dentro do programa de melhoramento os cruzamentos visando a seleção de materiais mais produtivos, de porte menor e que não apresenta essa que formou os grãos e tolerância a doenças e maior rusticidez. Para isso, iniciamos esse primeiro dialelo, que é um sistema de cruzamento que permite todas as combinações possíveis dentro de um grupo de genótipos.
Só fizemos duas combinações porque o genótipo não tóxico, o período de florescimento era mais curto. Não foi possível fazer algum dos cruzamentos durante o tempo do trabalho. Sim? Então combinamos material de porte baixo, material não tóxico, material de alto rendimento, que estava destacando em banco de renoplasma, e material tolerante ao ídio. Fizemos os cruzamentos recíprocos. Uma hora o material era o genitor masculino, outra hora o material era o genitor feminino. Isso para estudar o efeito de herança materna. Há alguns relatos de que a ausência de toxidez dos grãos pode estar associada, pode ter influência de herança materna na expressão da característica. E por isso fizemos esses cruzamentos. De modo geral, fizemos já algumas observações aos 5 meses após o plantio. Sim? Verificamos que a autopolinização reduz o porte das plantas. Se autofecunda, ocorre depressão por endogamia e as plantas diminuem porte, diminui vigor. Sim? Os híbridos têm maior altura, né? São em azuis. Todas as vezes que se faz cruzamento, o material aumenta o vigor. O material tende a aumentar o tamanho e expressar maior vigor. Isso por causa da heterose. Uma outra questão, que verificamos que os materiais do Brasil aparentemente estão com depressão endogâmica. O comportamento das testemunhas, que são materiais coletados em Brasília, parece com os materiais de autofecundação. Isso porque Jatropha em Brasília são plantas isoladas. Se colhe semente, autofecunda. Se planta, autofecunda. São materiais que estão com muitas gerações de autofecundação. Por isso observe. As melhores expressões de vigor por entre materiais, cruzamento de materiais brasileiros e materiais cuja origem acreditamos ser mexicana, com os não tóxicos. Por exemplo, acaba com um cruzamento entre material brasileiro e material não tóxico. E aqui, o mesmo material autofecundado. Observa-se um grande efeito de depressão por endogamia nos materiais que estão sob autofecundação. E aqui nós fizemos uma estatística, estimamos a capacidade específica de combinação entre os cruzamentos. Observe que os efeitos mais negativos na capacidade específica de combinação foram os de autofecundação. E também, os melhores efeitos de capacidade específica foram os cruzamentos cuja caracterização molecular revelaram ser materiais mais divergentes. Se faz cruzamento de materiais divergentes, aumenta-se a capacidade específica, aumenta a resposta à heterose. Acredito eu que este seja o caminho para ter materiais mais produtivos. Temos que trabalhar no sentido de fazer os cruzamentos entre materiais bons, mas que sejam divergentes. Aqui podemos observar na foto os materiais de autofecundação aos 5 meses após o plantio. Observa-se que todos os materiais estão com depressão endogâmica, com menor porte, com menor vigor, causado justamente pela autofecundação. Acá estão outros cruzamentos. Esse mesmo cruzamento, esse é um híbrido cujo genitor paterno desse cruzamento, em que esse material autofecundado é o genitor paterno. Apresenta maior porte, maior vigor. Fizemos também a caracterização do S de formol dos cruzamentos entre material tóxico com material não tóxico. Observe-se que todos os F1s são tóxicos. Precisaremos de mais uma etapa dentro do programa de melhoramento se queremos melhorar materiais, selecionar materiais que sejam não tóxicos. Aqui no caso, o material não tóxico como genitor masculino. Observe-se uma ampla variação com a média de 1,95. Aqui uma outra família em que não tóxico como genitor feminino. Observa-se ampla variação, mas a média é bastante parecida entre os dois cruzamentos. Aparentemente não há influência de herança materna na expressão da característica. Teremos que verificar e analisar outros cruzamentos também. Esses são os poucos materiais que produziram aos 5 meses após o plantio.
No próximo ano, com todos os materiais produzidos, iremos realizar também a análise para ver a influência da herança materna estudar sobre a expressão da característica toxidez. Com relação à caracterização dos marcadores moleculares, começamos os trabalhos com RAPD. Fizemos uma primeira caracterização em que verificamos que os materiais brasileiros são bastante aparentados. Isso porque tem tudo uma ancestralidade comum. É provável que os portugueses trouxeram o material para o Brasil e depois o material dispersou por todo o país. Por isso, os materiais são bastante aparentados. Aqui nós temos um material que é resistente ao índio e acaba os materiais não tóxicos, que são os materiais mais divergentes em relação a todos os materiais que foram coletados no Brasil. Utilizando também os marcadores RAPD, fizemos a estimativa da taxa de cruzamento em biomassa em condições de plantio. Observamos que nas condições de plantio, o espaçamento de 4 por 2 metros, no primeiro ano, a taxa de cruzamento foi em torno de 75% de taxa de cruzamento e aproximadamente 25% de autofecundação. Isso no primeiro ano. Mas, quando analisamos os genitores maternos, verificamos que esses estão com alta taxa de endogamia. Observamos um coeficiente maternal dos genitores de endogamia de 97%. Como pode uma planta que reproduz por taxa de cruzamento de 75% e os genitores maternos com 97% de endogamia? Isso porque os materiais, quando foram coletados as sementes, são plantas isoladas, que estão se autofecundando, a 1, a 2, a 3. Se eu calculo esse coeficiente de endogamia, é como se tivesse 5 gerações de autofecundação. Isto pode ser uma das causas dos materiais que estão apresentando baixa produção de grãos. Todos os materiais estão sofrendo com endogamia. Vamos fazer esse trabalho com 2 anos, 3 anos e 4 anos para definir melhor qual a taxa de cruzamento de retrófilo, pois, dependendo do tamanho, pode variar um pouco para mais e um pouco para menos. Com esses resultados e os resultados do dialelo, onde observamos a depressão por endogamia, podemos dizer que, para ter maior produtividade de grãos, temos que evitar a autofecundação. Temos que trabalhar em cruzamentos direcionados, cruzamentos controlados, sem autofecundação, para não termos depressão por endogamia. Provavelmente teremos maior produção de grãos naqueles cruzamentos com materiais divergentes e que sejam controlados, não cruzamentos naturais, onde temos também as autofecundações. Prosseguimos também na descoberta de novos marcadores moleculares para a jatrófila. RAPD é um marcador já ultrapassado, não é um pleno marcador. É um marcador que, para um estudo de diversidade genética, pleno, mas para o melhoramento genético, não. Nós queremos trabalhar com RAPD. Então, começamos um trabalho em que fizemos o sequenciamento de 12 genótipos de jatrófila. Sequenciamento de transcriptoma, ou seja, de RNA de 12 genótipos de jatrófila, e inicialmente identificamos, mineramos em torno de 1.500 marcadores do tipo SNPs e esperamos, a partir da validação desses marcadores, obter um chip de 768 marcadores, aqueles que estejam mais associados às características quantitativas, principalmente óleo e produção de grãos. Também avançamos para outros marcadores. Para a característica produção de grãos, precisamos ter um grande número de marcadores para poder acessar toda a variação genética. Estamos trabalhando também com DART. Conseguimos inicialmente 4.800 marcadores polimórficos para a jatrófila. Muitos marcadores, com uma quantidade tão grande de marcadores, é possível associar os marcadores a características quantitativas com produção de grãos. Desses 4.844 marcadores estão associados aos materiais não tóxicos.
E aqui podemos entender um pouco do padrão de polimorfismo do marcador DART, onde em branco temos os marcadores recessivos, em azul os marcadores dominantes. Aqui, por exemplo, é um marcador recessivo, genitor masculino, genitor feminino. Aqui está a família, todas as plantas com a marca. E com esse trabalho, nós já ultrapassamos um pouco a caracterização genotípica, caracterizamos novamente o banco de germoplasma, sendo verificado novamente que todos os materiais são muito emparentados, são muito irmãos. E também identificamos outros materiais de outras introduções, de outros trabalhos que são bastante divergentes. E aqui também os cruzamentos entre resistente ao irídio com alto rendimento, não tóxico com alto rendimento, toda essa família, os materiais não tóxicos, material resistente ao irídio, e não, os cruzamentos não tóxicos resistentes ao irídio. Podemos observar toda a família, por exemplo, esse com esse resultou nessa família. Esperamos no próximo ano poder utilizar esses marcadores numa estratégia de seleção genotípica ampla. Precisamos ter pelo menos 5 anos de avaliação de bancos de germoplasma para depois trabalhar na associação de todos esses marcadores em uma estratégia de seleção genotípica ampla, em que, através de modelos estatísticos preditores, se pode fazer a predição do valor genético do material apenas com os marcadores moleculares. No próximo ano, pretendemos fazer o primeiro estudo de seleção genotípica ampla em jatrófilo. Bom, em manejo de plantas, temos também diversos trabalhos como ecofisiologia, uso de reguladores de crescimento, propagação assexuada e sexuada, densidade do plantio, nutrição mineral e fertilização, podas, tanto de formação quanto de manutenção, controle de doenças pragas, plantas daninhas e a colheita e pós-colheita de jatrófilo. Então temos um projeto bastante completo. Estamos tendo bastantes resultados bastante interessantes, a qual compartilho com vocês. A primeira questão é sobre a tecnologia de jatrófilo. Inicialmente, em Brasil, o jatrófilo tem entre novembro a junho um período de crescimento vegetativo e de junho a outubro um período de repouso vegetativo. No entanto, o florescimento é mais concentrado, é mais uniforme até janeiro, onde temos cerca de 75% de toda a produção da planta. A partir de fevereiro, a planta não produz muito, com poucas inflorescências de alguns ramos. Nem todos os ramos, nem todas as ramas florescem, apenas alguns, que das algumas florações e apenas 25% da produção. Nesse período, nós trabalhamos com manejo, nós aplicamos fertilizantes, controlamos as plantas daninhas, fazemos todo o manejo, o que gera um custo de produção, mas a planta não produz. Há de se trabalhar estratégias para fazer com que a planta também produza muitas inflorescências também nesse período. Teremos um trabalho com um genótipo em que avaliamos o número de inflorescências de 15 em 15 dias para determinar a fenologia da planta. Acá, em torno de outubro, a planta inicia o crescimento, temos uma fase de alto crescimento e depois paralisa o crescimento. E depois, em março, inicia novamente o crescimento, uma paralisação do crescimento, e daqui para cá, a planta perde as folhas. Sim? Mas se olharmos o padrão de florescimento, observa-se um pico de florescimento alto nesta fase, mas na segunda fase floresce muito pouco. Esse é o padrão de florescimento que estamos observando no Cerrado brasileiro. Sim? Para mim, esta é a primeira fase em que a planta ela se reproduz para perpetuar a espécie. Passada esta fase, na segunda fase em que o florescimento é pequeno, é uma fase de armazenamento de reservas para que a planta passe para o período seco e tendo reservas internas. É uma estratégia de sobrevivência na planta. Temos que trabalhar em manejo, reguladores de crescimento, poda, para fazer algum estresse na planta nesse período para provocar um novo pico de florescimento. Porque acá
Fertilizamos as plantas, controlamos plantas daninhas, fazemos diversos manejos, o que causa um incremento no custo de produção. Por isso precisamos trabalhar para aumentar também o florescimento nesta época, que está apenas concentrado em uma época, e a planta cresce. Na mesma época, ela está crescendo, produzindo novas ramas, porém não produz novas inflorescências, muito poucas. E com isso, prejudica a produção de grãos. Temos também trabalho com fertilização. Aqui um trabalho que também está bem parecido com o trabalho de Alfredo, e verificamos que com a fertilização adequada podemos aumentar em mais de 300% a produção de grãos. Se não fertilizamos, a produção de grãos continua da mesma forma todos os anos. Se queremos trabalhar com jatropha, temos que trabalhar com manejo. Sim? Fertilizar adequadamente para produzir em quantidades que sejam economicamente viáveis. O que precisamos posteriormente é juntar todas as informações de melhoramento genético, de poda, de adubação, para formar um sistema de produção com ganhos que permitam o aumento de produtividade. Temos trabalhado também com uma poda alta. Quando estive em Nicarágua, observei um folheto que dizia: se a poda alta, a 1,80 m, causa florescimento. Se a poda abaixo de 1 metro, a planta vegeta, não floresce. E chegando em Brasília, montei um ensaio para testar a eficiência, se é uma verdade em Brasília. O que se verifica aqui, quando se poda a 2 metros, ocorre um incremento estatisticamente diferente de quase 40% de produção, somente com a poda alta. E aqui podemos observar, no início da estação de crescimento, como que isso ocorre. Aqui é uma planta sem poda, livre crescimento, e aqui é a planta com poda, a 2 metros. Observe-se alto crescimento vegetativo e muitas inflorescências nessa planta, ao passo que nesta planta não se observa muitas inflorescências e um crescimento desuniforme. Acá temos um florescimento mais uniforme, uma cocecha mais uniforme também. E isso causa um aumento de produtividade. Acá podemos observar que, onde se poda, o primeiro estímulo que aparece são as inflorescências. Uma poda a 2 metros, 1,80 m, 2 metros. Se poda, aparecem as inflorescências. Como podemos observar cá, em outros ramos mais. Mas o primeiro estímulo em podas altas é o aparecimento das inflorescências. Acá mais uma figura também, uma poda, aparecimento de inflorescências. Aqui também a primeira resposta da planta, o aparecimento de inflorescências. Ao passo que quando podamos abaixo, as plantas vegetam. E há uma explicação lógica para isso. Se podamos acima, não alteramos a fisiologia da planta. Mas se podamos abaixo, nós retiramos todos os órgãos vegetais que são necessários para armazenar reservas para que a planta passe o período seco. Se retiram as reservas, primeiro a planta tem que refazer os ramos para depois produzir. Para que refazer os ramos? Para refazer a capacidade de armazenamento de reservas. E em Brasília também já se dimensionou uma cosechadora de jatropha que está muito bem. Esta cosechadora não precisa de poda. Sim? A planta como está, a cosechadora colhe muito bem. A irregulagem para se cosetear frutos verdes, frutos maduros e frutos secos. Se cosecha como quiser. Aqui era uma fazenda em Mato Grosso de Brasília, fazendo a cosecha de todas as plantas e não desfolha as plantas. Observe que a máquina, a cosechadora, já passou por aqui. Ela não vai uma desfolha da planta, não vai uma destruição da planta. Se a planta está bem, não destrói. Inclusive, como pode observar, deixa eu ver se a gente verifica, frutos verdes. A carta de frutos verdes, os frutos verdes não são coseteados. A carta também, frutos verdes que não são coseteados. Aqui também, frutos verdes não coseteados. A máquina está programada apenas para cosetear frutos maduros
Aqui uma outra fotografia da máquina, em que depois de coceteado, com essa parte toda cheia de frutas, esses frutos são derrubados na carroceria, uma caminhonete de um trator, e depois preparado para levar para a secagem e também processamento dos frutos. Esta máquina sabe muito bem coceteando fruta de jatrófila. É uma opção para os grandes produtores. Esta fazenda tem 3.000 hectares sembrados com jatrófila, e todos coceteados mecanicamente. Na parte de estudos agroindustriais, estamos trabalhando bastante em detoxificação da torta, com estratégia genética, que já mostrei para vocês, com estratégia biológica, principalmente bioquímica, física e química, para a detoxificação da torta. Tem uma segunda parte que a torta detoxificada é testada em animais e também tem uma vertente visando aumento de qualidade e produção de biodiesel. Teremos alguns resultados bastante interessantes com o tratamento de carneiros de tipo com genótipos não tóxicos, patógenos não tóxicos. Em todos os tratamentos, desde a testemunha substituindo 20% de torta não tóxica por farelo de soia, 40% da substituição à soia, 60% de soia, não houve redução de ganho de peso e também no crescimento dos carneiros tratados com torta não tóxica. Esses resultados são bastante promissores e acreditamos que a torta naturalmente não tóxica possa ser utilizada com uma valorização no tratamento de animais. Bom, fechando a apresentação, aqui está o que nós viramos para a jatrófila ao longo dos anos. Hoje, veremos que, ao se plantar jatrófila com material genético não definido, sem sistema de produção, a produtividade da jatrófila é em torno de 1.000 kg de grãos por hectare. É o que estamos vendo nas fazendas em Brasil, nas fincas de jatrófila no Brasil, 1.000 kg. Com conhecimento, enterramento genético, manejo de plantas e reguladoras de crescimento, acreditamos, com toda evolução, poderemos atingir o que nós realmente esperamos de jatrófila, arriba de 5.000 kg de grãos por hectare. É preciso ter tempo, né? E só há um caminho para se chegar a essa expectativa. É com investigação, é com pesquisa, é com muito trabalho que temos que fazer para viabilizar a jatrófila como uma opção viável para a produção de combustíveis. E gostaria de agradecer a rede do projeto Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biomância, para as diferentes instituições e também os fundos que nos financiam. A FINEP, CNPq e Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Gostaria também de deixar aqui uma propaganda do segundo Congresso Brasileiro de Investigações de Jatrófila, que será realizado 29 e 30 de novembro em Brasília. Nesse congresso, queremos reunir todas as informações geradas por jatrófila em Brasília para poder juntar as informações e traçar o caminho até quando nós já evoluímos nas investigações. Mas agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.